Agora que você já aprendeu as principais funções dos órgãos que compõem o sistema respiratório, vamos ver algumas curiosidades que cercam esse sistema tão preciso para o nosso corpo. Vem aqui comigo para aprender essas curiosidades. Curiosidade número 1. Porque ao ingerirmos um alimento, ele não entra nos pulmões, já que a faringe também é uma passagem para o alimento. Lembra, pessoal, que eu falei para vocês que a faringe ela faz parte do sistema respiratório e do sistema digestório? Ou seja, o ar passa pela faringe e o alimento também passa pela faringe? Então, por que o ar, quando a gente inspira o ar, ele passa pela faringe, depois pela laringe, mas quando a gente engole um alimento, o alimento ele não passa na laringe. Isso não acontece, pessoal, porque lá na nossa laringe a gente tem uma espécie de tampa chamada de epiglote. Então aqui vocês estão vendo, ó, uma pessoa ingerindo o alimento. O alimento é essa camadinha aqui azul. Então a pessoa colocou o alimento na boca e deglutiu o alimento, ó. Olha o alimento descendo para a garganta. Aqui em laranja, um pouquinho amarelado, vocês estão vendo ó, uma espécie de tampa. Ó. Essa tampa aqui é a epiglote. A epiglote é uma tampa que fecha a nossa laringe. Então, quando a gente ingere o alimento, ó, a epiglote ela fecha a entrada da laringe, impedindo que o alimento ele entre na laringe. Então, com a epiglote fechada, ó, o alimento ele só vai ter um caminho, que é o esôfago, que é esse tubo aqui de trás. Então, o alimento ele não entra nos nossos pulmões, porque lá na nossa laringe a gente tem uma tampa chamada de epiglote, que fecha a entrada da laringe para que o alimento não entre na nossa laringe, beleza? Curiosidade 2. Como o ar chega até os pulmões? Galera, para a gente poder entender essa curiosidade, vamos estudar um pouquinho esse músculo aqui, o músculo diafragma. O músculo diafragma, pessoal, ele se contrai. Quando ele se contrai, ele é puxado para baixo, assim como mostra essa figura. Quando o diafragma ele se contrai, ó, ele é puxado para baixo. Isso faz com que o volume interno dos pulmões aumente. Então, aqui dentro do pulmão fica maior, fica mais cheio. E o que vai acontecer? Quando a área do pulmão aumenta, a pressão aqui dentro dos pulmões diminui. Ou seja, a pressão dentro dos pulmões vai ficar menor do que a pressão da atmosfera. E é essa diferença de pressão, pessoal, que vai fazer com que o ar entre. Então, quando a pressão aqui dentro dos pulmões fica menor do que a pressão da atmosfera, a atmosfera vai exercer uma força, fazendo com que o ar entre para dentro dos pulmões. Isso é inspiração. Lembra? Inspiração é quando a gente puxa o ar para dentro dos pulmões. E o que vai acontecer na expiração? Ou seja, quando a gente vai eliminar o ar de dentro dos pulmões. Na expiração, pessoal, vai acontecer o contrário. Quando a gente expira, o músculo diafragma ele relaxa, ele volta para a posição de repouso. Quando ele volta para a posição de repouso, a área do pulmão diminui. Olha aqui, o pulmão aqui está grandão e aqui o pulmão está menorzinho. Então, quando a gente relaxa o diafragma na expiração, a área do pulmão, a área interna do pulmão, fica menor. Com uma área menor, a pressão aqui dentro vai ficar maior. Então, a pressão aqui dentro dos pulmões é maior do que a pressão da atmosfera. Então, a pressão aqui dentro vai fazer uma força empurrando o ar para fora do nosso corpo. Beleza, pessoal? Então, na inspiração, a área interna do pulmão aumenta, fazendo com que a pressão aqui dentro diminua e a pressão aqui fora fique maior. E isso vai fazer com que o ar entre. E na expiração, o músculo diafragma vai relaxar, diminuindo a área interna do pulmão e fazendo com que a pressão aqui dentro do pulmão fique maior do que a pressão da atmosfera. E isso vai fazer com que o ar seja empurrado para fora do nosso corpo.
Curiosidade número 3. É possível se suicidar prendendo a respiração? Galera, essa é uma curiosidade muito bacana. Será que se a gente prender a nossa respiração, a gente consegue se suicidar? A resposta é não, pessoal. Por que que não é possível a gente se suicidar prendendo a respiração? A gente viu que a gente precisa inspirar para poder ter oxigênio circulando no nosso corpo e expirar para poder eliminar o gás carbônico, beleza? Quando a gente prende a nossa respiração, a gente não está mandando oxigênio para o nosso sangue. E também a gente não está retirando gás carbônico do nosso sangue. Então, o que vai acontecer com o gás carbônico, pessoal? A concentração do gás carbônico vai ficar muito alta no sangue. E aí, o nosso sistema nervoso, ele percebe essa alta concentração de gás carbônico e ele fala, opa, alguma coisa aqui está errada. E o nosso sistema nervoso vai mandar uma mensagem para o nosso músculo diafragma. Lembra do diafragma? E aí, quando o diafragma recebe essa mensagem do sistema nervoso, ele vai se contrair sem a nossa vontade, puxando o oxigênio de novo para o nosso pulmão e eliminando o gás carbônico. Então, não é possível se suicidar prendendo a respiração, porque o nosso sistema nervoso vai mandar uma mensagem para que o diafragma se contraia sem a nossa vontade, fazendo com que a inspiração e a expiração volte ao normal. Curiosidade de número 4. Por que soluçamos? O soluço, pessoal, é causado por contrações involuntárias do músculo diafragma. Olha o diafragma aparecendo novamente nas curiosidades. O que acontece no soluço, pessoal? O diafragma ele é controlado por nervos chamados de nervos frênicos. Os nervos frênicos que controlam a contração do músculo diafragma. Pode acontecer que esses nervos fiquem irritados, surge alguma irritação nesses nervos. E esses nervos ficam enviando uma mensagem de uma forma descontrolada para o diafragma, fazendo com que o diafragma ele fique se contraindo toda hora, de uma forma muito rápida. E isso vai causar o soluço. E quando a gente soluça, ocorre também o fechamento das cordas vocais. Quando a corda vocal ela fecha, faz aquele barulho do soluço, aquele barulho irritante que a gente fica escutando quando a gente está soluçando. Esse barulho provém do fechamento das cordas vocais. Elas ficam fechando e abrindo, provocando aquele barulho do soluço. Então, o soluço é causado por contrações involuntárias do músculo diafragma devido a alguma irritação dos nervos frênicos. E essas irritações, pessoal, elas geralmente surgem depois que a gente come ou bebe muito. Então, quando a gente come e bebe muito rápido, isso dispara um sinal de forma descontrolada lá nos nervos frênicos, fazendo com que o diafragma ele fique se contraindo de uma forma muito rápida, causando o soluço. Ou seja, o soluço é a contração involuntária do músculo diafragma. Curiosidade de número 5. Por que bocejamos quando estamos cansados? Pessoal, a gente viu que a principal função do sistema respiratório é puxar o gás oxigênio e eliminar o gás carbônico, beleza? E a gente viu que o gás oxigênio ele serve para que o corpo possa produzir energia para que a gente se mantenha vivos, beleza? O que vai acontecer, pessoal? Quando nós estamos sonolentos, estamos cansados, o corpo está com pouca energia. Então, ele, de alguma forma, tenta arrumar mais energia para que a gente se mantenha acordado. Então, é por isso que a gente boceja. O bocejo, ele ocorre na boca. É uma contração involuntária dos músculos que controlam a nossa boca. Então, quando a gente boceja, a gente coloca para dentro do nosso sistema respiratório uma grande quantidade de ar, ou seja, uma grande quantidade de oxigênio. Ou seja, o bocejo é uma tentativa de colocar mais oxigênio para dentro do nosso corpo, para que o nosso corpo possa produzir mais energia, para que a gente possa se manter acordado. E o bocejo ele também pode acontecer, pessoal, quando a gente fala muito. Um professor na sala de aula, por exemplo, dando uma aula, ele fala muito. Então, os músculos que controlam a nossa boca, eles ficam exaustos. Então, pode acontecer que
o nosso corpo, ele dispare um sinal mandando que ocorra o bocejo. Por quê? Porque o bocejo vai alongar os músculos da nossa face, os músculos da nossa boca. Então, o professor está na sala de aula falando muito e os músculos da boca estão cansados. Então, pode acontecer que o professor ele boceje para poder relaxar os músculos da face, ou seja, os músculos que controlam a contração da nossa boca. Belezinha, pessoal? E chegamos no final da nossa videoaula, pessoal. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, não esqueça de postar lá no fórum do AVA para que a professora possa responder as perguntas de vocês, beleza, pessoal? Um abraço e bons estudos!